Então, bom dia. Em primeiro lugar, né, obrigado, agradecer a esse convite para essa videoaula. Eu vou fazer uma exposição, então assim, eu pretendo acompanhando as fotos, porque essa exposição eu vou mais apresentar alguns processos, né, de uma maneira mais geral, mais ampla, porque, enfim, né, não é possível entrar em detalhes com relação a alguns elementos, né, de entendimento do contexto, né, das relações interétnicas lá no Rio Negro. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é importante para a gente entender esse tema, né, que eu estou propondo hoje, ativismo indígena, territorialização e etnicidade do Médio Rio Negro. A gente tem que levar em consideração três configurações sociais fundamentais na região, né? A primeira são os centros missionários salesianos, a segunda configuração é o regime de aviamento, e a terceira configuração seria o associativismo indígena, né? Então, a minha exposição eu vou apresentar as articulações entre essas três configurações sociais, numa perspectiva histórica, né, e também etnográfica. Pode passar o slide? Bom, essa região que vocês estão vendo no mapa, né, é a região do Rio Negro, né? Então a gente tem aí o alto, o médio, o baixo Rio Negro. Mais especificamente, essa área, né, que vocês... Então a gente vê um mosaico de terras indígenas e unidades de conservação, e um vazio, né? E nessa área, que é uma parte do Médio Rio Negro, né, do que eu estou chamando de Médio Rio Negro. E nos anos 50, o antropólogo Eduardo Galvão, ele andou por essa área, né, e ele vai caracterizar ele vai caracterizar como uma sociedade cabocla, ou seja, essa área do Médio Rio Negro, né, entre o Alto Rio Negro, né, e Manaus, e a cidade de Manaus, na boca do Rio Negro, ele vai chamar de uma sociedade cabocla ou mestiça. Bom, e para ele, né, um dos fatores dessa sociedade cabocla, né, que estruturava a sociedade cabocla, era o extrativismo, né, as atividades extrativistas, e principalmente o extrativismo sob o regime do aviamento, que para ele, né, esse é um texto publicado em 1959, que na visão dele, esse extrativismo, né, ele impossibilitava a constituição de um sistema de reservas na região, né, porque ele isolava os grupos indígenas em pequenos sítios, enfim, porque eles eram recrutados para trabalhar como força de trabalho nos seringais, enfim, né, mas também coletando outros produtos, como castanha, piaçava, balata, enfim, etc. Né? Então, Eduardo Galvão, né, ou seja, ele vai colocar, né, ou seja, como dois ícones, né, dois extremos, as malocas no Alto Rio Negro, né, as grandes casas coletivas, e a cidade, né, a metrópole urbana, que era Manaus, né, e no meio disso o que ele vai chamar essa sociedade cabocla. Bom,
Eu quero chamar a atenção para dois aspectos, né, dessa formulação. Um deles é que essa topologia imaginária, né, ou seja, que vai do Alto Rio Negro ao Baixo Rio Negro, né, a Manaus, ao mesmo tempo como uma topologia que corresponde a um processo, corresponderia a um processo civilizacional. Essa topologia imaginária, ela operou durante muito tempo, né, e talvez opere ainda, mas durante muito tempo, entre os próprios atores sociais, né, os órgãos governamentais, como FUNAI, ONGs, né, os militares, enfim, a própria igreja, né, os salesianos. Tanto é assim que a maior parte das agências governamentais, eclesiásticas, ONGs, etc., elas se concentram durante muito tempo, mas ainda se concentram no Alto Rio Negro, né? E no Médio e no Baixo Rio Negro nem tanto, né? Ou seja, então, essa topografia imaginária, ela é compartilhada, né? Não só, é claro que no caso do Galvão, né? Ou seja, de uma forma traduzida, né? Pela teoria dos estudos de aculturação da época, mas ela também opera com relação aos atores sociais e aos próprios grupos indígenas, também durante certo tempo. Bom, e além disso, né, bom, e aí é interessante, né, que 3 décadas depois, nos anos 80, esse sistema de reservas, né, que ele havia falado, ou seja, ele vai se constituir na região, né, que é esse mosaico de terras indígenas que a gente vê nesse mapa, né? Ou seja, não previsto, né, de uma certa maneira, uma certa teoria da aculturação modernizante, né? Ou seja, ele não previu e, na verdade, esse mosaico se constituiu por conta de processos que, obviamente, ele nos anos 50 não poderia prever, né? Ou seja, que remetem à própria urbanização nas cidades na região, a militarização dessa região nos anos 80, ou seja, um processo de disputa de recursos muito forte e crise da tutela eclesiástica e também a formação do associativismo com a criação da FOIRN, né? Ou seja, então, obviamente, esses processos ele não poderia prever, mas foram processos que vão contradizer aí essa tendência, né, que ele via de impedimento à constituição de um regime, né, de reservas indígenas no Rio Negro. Bom, pode passar, Elton? Esse processo, né, com a criação da FOIRN, de constituição do associativismo indígena na região, né, ele vai se expandir, né? Ou seja, ele, de uma certa maneira, né, ele vai se expandindo do centro, né, lá da sede dessa rede em São Gabriel da Cachoeira, e ele vai se expandindo. E essa rede associativista, ela, no Médio Rio Negro, nos anos meados dos anos 2000, mais ou menos, né, com a pressão do movimento indígena em Barcelos, da Associação Indígena, vai se constituir pela FUNAI um grupo um GT, né, um grupo técnico de identificação e delimitação para essa região e, portanto, mas o que é importante destacar é que principalmente, né,
o segundo GT, que ficou encarregado da margem esquerda do Rio Negro, essa é uma região caracterizada pelo domínio dos patrões, ou seja, ela é caracterizada pelas colocações, né, principalmente ligadas à extração de piaçava, e então é uma região dominada pelos patrões, né, e as comunidades têm uma relação bastante forte com a atividade, né, do corte da piaçava, e com essas colocações dominadas pelos patrões, e, portanto, uma região em que há uma forte resistência com relação à demarcação de terras indígenas, exatamente porque é uma área dominada pelo extrativismo sob regime de aviamento. Bom, então, e nos nossos estudos de identificação, né, mas eu também já tinha visto isso, né, com relação à minha pesquisa de doutorado, a memória e as trajetórias individuais e familiares, elas estão muito ligadas, elas são perpassadas, né, pelo trabalho nessas unidades de produção extrativista, né? Não só a piaçava, mas principalmente no caso dessa região, mas também vários outros produtos, como os peixes ornamentais, castanha, enfim, e etc., eles são peixe, né, peixe comestível, eles são também eles também estão subordinados ao regime do aviamento. Bom, nós, nessa área que eu tinha mostrado, pode voltar um pouco antes, né? Nessa área que ela corresponde a duas bacias hidrográficas, né? As bacias do rio Aracá e Demene, onde, como eu já falei, há muitos rios e igarapés, né? Que são dotados, né? De muitas reservas de piaçava, e a área e a bacia hidrográfica dos rios Preto e Padauiri, né? Pode passar. Nós, então, trabalhamos com essas comunidades, que são comunidades, né, que tem vários grupos, Baré, Tucano, Tuiuca, Banil, Atariana, Desana, Piratapuia, mas que uma maioria Baré, né? Então são mais ou menos, enfim, são umas 14, 15 comunidades. Bom, e então eu aqui, né, pretendo expor que para entender, né, esse processo de produção, esse processo social de manufatura de direitos territoriais, a gente precisa entender, né, essas configurações sociais, como eu já disse, essas três configurações sociais na sua historicidade, né? No caso aqui, particularmente, eu vou dar uma atenção ao regime de aviamento, né? Ou seja, como ele se constitui historicamente. Porque isso é fundamental para a gente entender a própria formação das comunidades indígenas, né? A lógica de formação dessas comunidades no seu contexto histórico, né? E, portanto, as suas formas específicas, né, de territorialidade. Bom, então, claro que eu não vou fazer aqui um relato histórico extenso, né? Vou só chamar a atenção para alguns processos e para alguns eventos importantes. No século XVIII, a gente tem a transformação do antigo aldeamento de Mariuá, né, que é onde fica atualmente a cidade de Barcelos, em vila, né? Esse processo ele se dá, essa região ela era uma região já há muito tempo
antes da criação da vila de Barcelos, né, ela já era uma região de disputa, né, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Então, inclusive, havia equipes, né, de medição, ou seja, de definição de fronteiras nessa região. E a constituição em vila, né, do antigo ordenamento em vila, ele, nesse caso, nesse contexto, ele está ligado à própria constituição, né, de Barcelos como a sede, né, do domínio colonial na Amazônia Ocidental, nesse momento. Ou seja, Barcelos vai se tornar, no final do século XVIII, a capital da antiga capitania de São José do Rio Negro. Isso é importante para os processos de ocupação dessa região e para a relação com os povos indígenas, né? Depois a gente tem, no século... a gente sabe também que depois a capital, né, final do século XVIII, início do século XIX, a capital é transferida de Barcelos para Manaus, né? Inclusive, nessa época, Manaus era muito menor do que Barcelos, né? Manaus era um povoadozinho que nem se chamava Manaus, era Barra do Rio Negro, né? Mas com a transferência da capital, né, então Barcelos Barcelos, né, ou seja, como uma cidade colonial, vai sofrer aí um abalo, né, bastante forte. Inclusive as povoações, né, que existiam ali em volta, e esse abalo, né, no século XIX, com relação à ocupação, né, ou seja, aos processos de ocupação da região, né, no século XIX, também vão sofrer alguns reveses com a cabanagem, né, com as agarrações, que eram formas coercitivas, né, de recrutamento, também uma forma coercitiva de recrutamento da força de trabalho indígena, né, para as obras públicas, enfim, e para as fazendas que existiam na época, né? E no século XIX, um evento importante que cabe mencionar aqui, que depois, no debate, eu posso enfim, me alongar um pouco mais sobre a importância deles, né? Com relação à introdução de barcos a vapor na região do Rio Negro, né? Ou seja, do transporte fluvial a vapor de Manaus até Santa Isabel, né? Que também vai dar um certo incremento nos processos de ocupação. No final do século XIX, a gente vai ter o ciclo da borracha, né? Ou seja, nesse rio. O Rio Negro nunca foi um rio muito produtivo, né, de seringa entre os outros rios amazônicos, mas a exploração da seringa, a extração da seringa, ela vai constituir, mesmo assim, um elemento importante na configuração social nessa região. Porque, a partir daí, se estabelece uma rede comercial clientelista, né? Ou seja, que vai ligar patrões e fregueses, né, como duas posições que vão ligar, né, desde as lojas comerciais de Manaus, né, até os trabalhadores extrativistas nos igarapés, nos rios, enfim, nos afluentes do Rio Negro. Essa relação, essa rede de clientelismo comercial, né, ou seja, ela entre patrões e fregueses, ela vai, claro que numa ponta os trabalhadores indígenas e imigrantes nordestinos, né, que vão chegar na região no século XIX, no final do século XIX, também nas primeiras décadas do século XX, né, e vai constituir,
né? Ou seja, nesse momento, essa rede de aviamento constitui também essa elite política e econômica local, né? Que vai ocupar essa posição intermediária de patrões locais, né? Patrões locais e regionais. Então, esse é um momento importante, né? Porque décadas depois, com a queda da borracha, enfim, e, portanto, com a exploração da seringa na região, esse regime de aviamento ele vai se expandir, né? Na realidade, mesmo na época do ciclo da borracha, não era só a seringa que se extraía, né? Ou seja, vários outros produtos eram extraídos, né? Como a piaçava, a castanha, enfim, a balata, etc. Vários outros produtos eram extraídos junto com a seringa, né? Mas é claro que a gente vai ter um momento em que a seringa vai ser o principal produto, mas depois, com a queda da borracha, outros produtos vão passar, vão assumir a predominância, como a castanha e a própria piaçava depois, né? E a piaçava né, na economia do Médio Rio Negro, e principalmente do município de Barcelos, a piaçava é um produto fundamental na economia municipal. Bom, e também é importante porque vamos dizer assim, esse desenvolvimento e a consolidação do regime de aviamento no Rio Negro, né, especialmente no Médio Rio Negro, né, ele vai recrutar, né, ou seja, os patrões vão recrutar uma parte substancial dessa força de trabalho no Alto Rio Negro, né, lá onde o Galvão chamava, né, as malocas lá do Alto Rio Negro, ou seja, vão recrutar no Alto Rio Negro, e a composição desse contingente de trabalhadores extrativistas, ela vai se constituir, então, fundamentalmente de indivíduos e famílias indígenas, né, que são recrutados do Alto Rio Negro, e de imigrantes nordestinos, que vai ser chamado, né, na região de arigóis, né? Algumas vezes, alguns desses imigrantes nordestinos atuavam até como milícia particular, milícia privada dos patrões. Bom. Você pode passar slide? Bom, no caso, havia também uma disputa entre os patrões do Médio Rio Negro e os patrões colombianos, né, por essa força de trabalho do Alto Rio Negro, né? Então, havia também uma parte desses trabalhadores, eles iam para a Colômbia, né? Trabalhar nos seringais colombianos ou no Médio Rio Negro, né? Então, essa população que desce, ou seja, indígena, né, para o Médio Rio Negro, ela é fundamental para a gente entender aí depois, posteriormente, o próprio surgimento da associação indígena e de um movimento indígena, né? Bom, mas esse movimento indígena ele está ligado, né, à própria criação da FOIRN, né? Ou seja, de um movimento indígena a nível regional, né, de uma rede de ativismo étnico a nível regional. E é importante, então, a gente mencionar, né, como um outro evento, né, como um outro processo importante, a instalação dos salesianos no Rio Negro no início do século XX, né, e essa instalação ela vai se expandir, né, ou seja, então ela começa por São Gabriel da Cachoeira, na instalação da prelazia, que depois vai se tornar
bem depois vai se tornar diocese, mas vários centros vão sendo, né, nas décadas seguintes, principalmente durante a primeira década do século XX. Né? Essa foto é de um internato em Santa Isabel, né, nos anos 70. Tá? Obviamente que muitos desses meninos nessa foto já estão bem crescidinhos hoje, né? Então, esse circuito, né, também de centros, de unidades missionárias, ela vai se tornar importante. Por quê? Né? Na década de 70, há um processo de mudança da política pastoral. Se a gente vai ter, durante a primeira metade do século XX, né, uma atuação salesiana muito baseada nos internatos, né, ou seja, de recrutar crianças indígenas, né, para os internatos, localizados nos centros missionários, e tinha uma atuação, os salesianos, muito iconoclasta, né, ou seja, de combate, de ataque a certas instituições, crenças indígenas, né, como, por exemplo, a própria maloca, mas também a certas danças, cantos, enfim, e práticas de pagelança. Nos anos 70 e 80, essa prática ela vai se modificar, né? Ou seja, ela vai, inspirada pelos ventos da teologia da libertação, né? Os salesianos mudam a sua política pastoral, ou seja, ao invés dos internatos, eles passam a privilegiar as itinerâncias, né? Ou seja, as visitas aos povoados indígenas e a organização desses povoados ou desses assentamentos em comunidades eclesiais de base, né? Isso está ligado a uma série de outras práticas, né? Ou seja, formação de agentes leigos, né? De agentes pastorais leigos, enfim. Ou seja, então, há uma mudança significativa nessas práticas pastorais, né, que vai, obviamente, levar principalmente nos anos 80, né, ou seja, então, nos anos 70 e 80, os centros missionários salesianos eles vão se constituir como incubadoras institucionais do ativismo étnico, né? Que ele depois vai se despir dessa roupagem religiosa. Então, os salesianos, nesse momento, dos anos 70 e 80, eles estimulam um associativismo religioso, né? Mas que inclusive um associativismo que vai se constituir a base na formação, inclusive, de algumas lideranças ou ativistas indígenas que estão aí hoje, que até ocuparam cargos de direção em associações indígenas no Rio Negro, na própria FOIRN, né? E hoje alguns até estão ocupando cargos, ou ocuparam no governo estadual do Amazonas, enfim, municípios, etc., né? Ou seja, então, e que se formaram, além da formação de professores, né? Ou seja, que os próprios internatos possibilitaram, né? E só fazer um parênteses, eu não estou dizendo que essa mudança de política pastoral significou o fim dos internatos de uma maneira imediata, que tenha sido uma substituição. Na realidade, a gente teve uma coexistência durante algum tempo, também ou seja, organização de SEBs e internatos, etc., de SEBs, itinerâncias, etc., com os próprios internatos, no qual os indígenas, as crianças indígenas eram proibidas de falar suas línguas, né, e por isso recebiam castigos corporais e morais, enfim, etc. Mas os internatos, eles continuam existindo durante um certo tempo como um centro, né, como era chamado pelos próprios
salesianos, né, como uma fábrica de civilização dos índios, né, e eles passam a coexistir mesmo com essas outras práticas pastorais transformadas, né? Mas só que a gente vai ter, lá para o final dos anos 70, início dos anos 80, os internatos, as escolas. Então, no próprio processo de constituição dos povoados indígenas como comunidades, né, comunidades eclesiais de base, e por isso até hoje, né, lá eles falam que eles vivem em comunidade, não em aldeia, né? Eles, enfim, em um certo tempo, né, eles falavam que quem vivia em aldeia eram os Yanomami e os Matu, né? Ou seja, eles viviam em comunidade. Ou seja, então, esse processo, esse período, ele é fundamental para a gente entender, né, ou seja, a configuração social ou a comunidade como uma forma de organização social, né, e que tem uma projeção em termos, inclusive, né, de acesso e uso dos recursos naturais. Bom, essa mudança na igreja, ela vai constituir, na região, ela vai constituir, ou seja, uma disputa de elite ou, né, um conflito entre elites. Né? A partir da década de 80, né, que se intensifica o processo de militarização da região com o Projeto Calha Norte, é um processo que coincide com uma certa crise da tutela eclesiástica, né, nessa região, porque com a militarização da região, o Estado, as missões salesianas deixam de constituir o braço do Estado na região, principalmente junto aos povos indígenas, né? Ou seja, o Estado passa a controlar diretamente a região, né? Ou seja, construindo quartéis e estradas, enfim, uma série de principalmente, né, com o aumento do contingente militar nessa região. Então, isso vai constituir aí um contexto de conflito, né, da igreja com o Estado nessa região. Obviamente que a igreja era representada pelos salesianos e o Estado pelos militares e pela FUNAI. Então, é um momento que vai acontecer. Você pode passar? É um momento que vai acontecer uma intensa disputa por acesso e exploração de recursos nessa região, né? Incentivadas pelo Estado, né? Inclusive pelos próprios programas militares e desenvolvimentistas do Estado brasileiro, como era o Calha Norte. Então, a gente vai ter a presença de mineradoras, né, que vai ocasionar graves conflitos nessa região, conflitos com as comunidades indígenas, e é no bojo desse processo, né, que óbvio que eu não vou entrar em detalhes agora nessa exposição, né, no bojo desse processo que é criada a FOIRN, né, ou seja, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A FOIRN, ela, no seu início, obviamente, ela é criada, né, num contexto de controle pelos próprios militares, né, como foi a Assembleia de Criação da FOIRN, que lá, na realidade foi uma segunda Assembleia, tinha acontecido uma primeira, e que foi uma Assembleia muito controlada pelos militares, mas depois há uma virada de mesa, enfim, né? E na realidade a FOIRN, a direção muda-se a direção, né? E com essa mudança de direção a FOIRN
aliada com a então União Nacional Indígena e com o CIMI, né, na época ela vai se colocar contra os processos de ocupação da época, né, que se constituíam no bojo do projeto Calha Norte e na época, né, a proposta de demarcação de terras indígenas em ilhas, né, e não numa área contínua. Nesse momento vai haver, ou seja, também algumas organizações indígenas são criadas, algumas foram criadas um pouco antes da própria criação da FOIRN, algumas poucas, né, mas a maior parte das organizações que existem hoje são criadas depois da criação da FOIRN. Mas algumas já existiam antes que, desculpa, tinham se constituído, como eu tinha dito, né, ou seja, nas bases institucionais das próprias dos salesianos, né? Então, inclusive, vai haver uma disputa nesse período entre várias organizações indígenas, né, que vão divergir com relação às propostas, né, de demarcação de terras indígenas contínuas ou em ilhas, né, e com relação à própria presença das mineradoras, né. Alguns anos depois, no início dos anos 90, principalmente com a ECO 92, então, até esse momento, início dos anos 90, a FOIRN passava por um período, a FOIRN existia, né, mas de uma forma bastante precária. Vocês, nessa foto, né, tanto a foto em preto e branco quanto a colorida é a foto da Assembleia de 1987, de criação da FOIRN, né, e a gente tem, enfim, fotos, né, de 2001, da sede da FOIRN, que já deve estar muito diferente hoje, né, com a maloca atrás, né, nos fundos. Então, a FOIRN, ela vivia um período de precariedade, né, logística, administrativa, financeira, enfim, etc., bastante acentuado, né? Mas no início dos anos 90, e principalmente com a ECO 92, a FOIRN muda de parceiros, né, e passa a fincar os dois pés, a cabeça, o pescoço, todos isso, e mergulhar inteira na cooperação internacional. Ou seja, a partir desse momento, né, de aliança, né, de parceria da FOIRN com o Instituto Socioambiental, que é criado em 1994, né, até então era o CEDI, né, que atuava na região junto à FOIRN. Então, essa parceria com o Instituto Socioambiental e com a Aliança pelo Clima, né, a seção austríaca da Aliança pelo Clima, então a FOIRN entra, né, nessa rede, né, que vai constituir uma fonte de captação de recursos importantes, fundamentais para a FOIRN, para a própria consolidação da rede associativista na região do Rio Negro. Então a FOIRN vai, nesse momento, ser bastante fortalecida, e a partir desse momento ela vai se constituir como um ator político importante na região, né, inclusive com relação à demarcação de terras indígenas e a esse processo de constituição, né, de um mosaico de terras indígenas, ou que Eduardo Galvão chamava, né, de um sistema de reservas. Com essa, vamos dizer assim, essa entrada de recursos através da cooperação internacional, né, ou seja, através da tradução das demandas locais das comunidades indígenas, em preocupações globais, em preocupações, né, com o aquecimento global, enfim, com preocupações do ambientalismo global. Então, essa rede associativista ela se estende, a FOIRN vai
incentivava, estimular a criação, né, de muitas associações indígenas no Rio Negro, né? Então, que são dezenas de associações indígenas, talvez seja a região em que, em termos de quantidade, né, seja o maior número de organizações, de associações indígenas no Brasil. Essa expansão do associativismo, né, criação de várias organizações indígenas, então ela vai se dar, enfim, de um centro para uma periferia, né, ou seja, a gente vai ter em volta, né, vamos dizer, um círculo, né, em volta de São Gabriel da Cachoeira, né, no qual essas organizações vão se constituindo, né, então a gente vai ter, né, primeiro as organizações do Baixo e Médio Içana, né, do Baixo e Médio Valpês, né, depois, talvez com a exceção só, né, da organização lá de Aueretê, né, depois a gente vai ter também do Alto Rio Negro, né, e depois essa rede associativista vai se expandindo, né, para o Alto Içana, para o Alto Valpês e para o Médio Rio Negro, né? Ou seja, então e que tem... bom, mas o que é importante destacar, né, ou seja, na ampliação e na consolidação dessa rede associativista regional, é que a base de mobilização étnica, de representação política do associativismo vão ser as comunidades, né? Ou seja, então as comunidades vão ser inscritas, né, nesse código político oficial do associativismo indígena no Rio Negro, tá? Ou seja, então as comunidades, ou seja, para elas se integrarem, né, no processo, né, de participação e de decisão e representação política da FOIRN, elas teriam que se constituir em associações. É claro que isso está ligado a mudanças no próprio campo indigenista regional e até nível nacional, né, com relação, e que tem a ver com a própria Constituição de 88, né, e que tem a ver com esse campo, né, ou que alguns antropólogos chamam, né, com esse mercado de projetos, né? Então, na medida em que essas associações elas estão intimamente ligadas a uma rede de cooperação internacional ligada ao ambientalismo global, né? Ou seja, então a gente vai ter a formação, a junção de comunidades, seja comunidades de trechos de rio ou de um rio como um todo, né? Enquanto associações, né? Então, pouquíssimos casos, né? Acho que só um caso que você vai ter uma comunidade sendo representada por uma associação. Geralmente é um conjunto de comunidades reunidas, né, por uma calha de rio, por um rio ou por um trecho de rio, né? E é nesse tipo de representação que vai se dar a dinâmica associativista, né, de junção de associações, de divisão de associações, enfim, de criação e até de redefinição de organizações indígenas no Rio Negro. Bom, então isso é importante, quer dizer, as associações elas não representam grupos étnicos, né? Ou seja, elas representam conjuntos de comunidades, tá? Aí depois eu posso falar um pouco sobre essa relação entre as comunidades, né, e os grupos étnicos, enfim, as identidades étnicas. Bom, então esse processo de ampliação, ele vai, dessa rede associativista, né, ela, como eu disse, ela se expande, ela vai se expandindo para o Médio Rio Negro, né, e no caso de Barcelos, né, para a gente
enfim, pulando alguns processos, alguns elementos desse processo, né? No caso de Barcelos, né? Esse processo de criação de uma associação indígena, que vai ocorrer no final dos anos 90, né? Ele está ligado, né, ao processo que eu havia dito de fluxo, né, desse contingente indígena do Alto Rio Negro para o Médio Rio Negro, né, através do trabalho, né, no regime de aviamento, através das atividades de recrutamento de força de trabalho do Alto Rio Negro para os piaçabás, os balatais, os seringais, enfim, etc., do Médio Rio Negro. E a gente vai ter, então, nos anos 70, 80, né, já começa, né, a haver um aumento, né, da população indígena, tanto no município de Barcelos quanto na cidade de Barcelos propriamente, né, por conta desses fluxos, né, e particularmente nos anos 90, a gente tem um fluxo de famílias indígenas importante de Santa Isabel, né, que é um município vizinho a Barcelos, de Santa Isabel para Barcelos, né? Tanto é que hoje muitos que moram nas comunidades ou até na cidade, muitos indígenas que moram nas comunidades ou até na cidade de Barcelos, eles são descendentes, né, ou alguns até moravam antes no município vizinho de Santa Isabel, em comunidades ou na própria cidade de Santa Isabel. Nos anos 90, né, ou seja, no Médio Rio Negro, e principalmente no município de Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira, né, mas naquela região ali de limite entre esses dois municípios, né, vai haver também uma ocupação de mineradoras e garimpo, né, que vai trazer vários problemas e conflitos, né, não só com as comunidades, mas inclusive na própria cidade de Santa Isabel, por exemplo, né, com relação ao aumento da criminalidade, enfim, uma série de outros, alcoolismo, enfim, prostituição, etc., né, por conta da presença dessas mineradoras e desses garimpeiros, e então o que vai ocasionar um fluxo importante desse contingente de famílias indígenas para o município de Barcelos e para a própria cidade de Barcelos, que vai ter aí um crescimento bastante acentuado nos anos 90. Né? Então a gente vai ter tanto as comunidades, e isso obviamente, né, de uma certa maneira favorece os próprios patrões, né? Ou seja, que você vai ter inclusive um contingente maior, né, de potenciais trabalhadores nos piaçabás, enfim, e nas outras atividades e unidades produtivas controladas pelos patrões. Bom, então, nesse momento, nessas décadas, né, a cidade de Barcelos, né, principalmente a partir dos anos 80, né, e nos anos 90, a cidade de Barcelos cresce, né, tem um processo de urbanização acentuado, muito por conta, né, ou seja, desse fluxo de população indígena, então a cidade ela vai se constituir, né, que no final dos anos 70, início dos anos 80, Barcelos ela é constituída basicamente pelo que hoje é o centro comercial, né, comercial e administrativo da cidade, né, mas a partir desse momento vão se constituir os bairros periféricos, né, São Sebastião, Aparecida, enfim, São Lázaro, etc., e bairros cujos moradores são predominantemente indígenas, né, que vão se estabelecendo nesses bairros periféricos. É claro que há indígenas também no centro de Barcelos, né, mas, em geral, são indígenas estabelecidos há mais tempo na cidade, né?
Ou seja, então, esses que eu estou falando, né? Ou seja, desse processo aí dos anos 90, principalmente dos anos 90, eles se localizam principalmente nas periferias, nos bairros periféricos da cidade. E, ao mesmo tempo, também, em meados dos anos 90, o então prefeito, né, que era o José Beleza, prefeito de Barcelos, ele desenvolve uma campanha, né, de estímulo à vinda de moradores para a cidade, né, doando terrenos para fazer roça, né, na cidade, e doando material de construção para eles fazerem suas casas, né? Ou seja, isso com qual objetivo? Visando a sua reeleição, né? A gente sabe que nesse momento, né, é aprovada a nível nacional a reeleição de presidente da República, governadores, prefeitos, né, enfim. Então ele, visando a reeleição dele, né, e que ocorreu, ele foi bem sucedido, né, ele vai se reeleger em 98, ele vai ser reeleito, né? Então, visando isso, em meados da década de 90, ele estimula essa vinda, né, de moradores para Barcelos, constituindo, obviamente em troca de voto, né, ou seja, constituindo ou aumentando, né, a sua base eleitoral. Nas comunidades vai haver distribuição de como é que chama? Aquelas placas de zinco, né, para fazer os tetos das casas nas comunidades, madeira, né, ou seja, por isso que a gente vai ver algumas escolas são de madeira, né, algumas poucas de alvenaria, mas isso são vamos dizer assim, as comunidades mais antigas, né, mas algumas de madeira, enfim, por conta aí dessa troca, né? Bom, e também é importante destacar que Barcelos também era um símbolo regional, regional não, desculpem, né? Um símbolo local de libertação do sistema de aviamento. Tá? Ou seja, vários moradores da cidade de Barcelos, né, fugiram do aviamento, foram para a cidade, né? Ou seja, então, e isso, né, depois eu vou falar rapidamente sobre voltar a esse ponto, não só a cidade, mas como as comunidades, elas são representadas, né, como locos de autonomia, né, e até de emancipação do cativeiro da dívida, ou seja, do regime de aviamento, ou seja, do trabalho para os patrões. O que não significa que na cidade e nas comunidades não hajam indivíduos ou até famílias que trabalhem nas colocações de piaçava, né, ou até em outras atividades extrativistas subordinadas aos patrões. Tá? Ou seja, mas a comunidade e a cidade, elas vão se constituir como símbolo, como locus dessa autonomia, mesmo que relativa, com relação aos patrões, porque efetivamente, né, morar na cidade e em comunidade, ela, mesmo que nem sempre seja uma completa independência com relação aos patrões, mas ela significa condições melhores de negociação com os patrões e, portanto, de flexibilização do regime de aviamento. Bom, então a gente está vendo aqui, né, a chegada de um carregamento no Porto de Barcelos. Pode passar, desculpa. Ao Porto de Barcelos, né, de toras de piaçava, né, e a cidade de Barcelos, e as duas fotos aqui embaixo, né, é o bairro de São Sebastião, né, um bairro que tem uma população indígena importante, né, considerável, uma rua, e
a capela e o centro social, ou seja, porque esses indígenas que vão morar na cidade, eles reproduzem um certo modelo de organização espacial das comunidades nos bairros, como, por exemplo, a capela e o centro social ou a sede, né? Bom, vamos lá então. Você pode passar, por favor? Então, nesse contexto que vai ser criada a Associação Indígena de Barcelos, em 1999, quando acontece o primeiro encontro indígena de Barcelos, né? Ou seja, em alguns textos, né, eu já falei a emergência, né, dos caboclos em índios de Barcelos. Bom, então, nesse processo, ou seja, com um contingente popular indígena, né, apesar de não ser tão grande quanto Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira, né, em Barcelos, aproximadamente a população indígena é aproximadamente 30% da população total do município, mas com um contingente indígena importante, então surge aí, a partir desse encontro, né, se decide a criação de uma associação indígena. Mas, assim, falando muito rapidamente, né, como é que isso se dá? Isso se deu a partir... tem outros fatores, mas eu não, agora, na exposição, posso, no debate, falar sobre isso. Mas um dos fatores importantes foi um trabalho de levantamento de bens culturais que foi desenvolvido pelo IPHAN, né, da Superintendência do IPHAN de Manaus, né, da Superintendência Regional, cuja sede é em Manaus, né, que fazia um trabalho de levantamento de bens culturais para patrimonialização, né, e no início eles estavam focados nos prédios coloniais, né, aquela velha prática do IPHAN, né, ou seja, da pedra e cal, né, ou seja, do reconhecimento, né, de bens culturais expressos, né, em monumentos arquitetônicos, artísticos, enfim, etc. E eles percebendo a população indígena da região, mas a partir do artesanato, bom, vai acabar minha bateria aqui, então eu vou acompanhar aqui junto com vocês, né? Então, eles vão mudar o foco, né, dos bens, inclusive porque, né, segundo esses agentes do IPHAN, né, Barcelos seria pobre, né, nesses monumentos, né, teria basicamente só o prédio dos salesianos, né? Ou seja, que agora que nem é mais salesiano, no caso de Barcelos, né? Só o prédio da igreja, o antigo internato, enfim, etc. O cemitério, ou seja, então teria poucos monumentos, então eles passam a focar no artesanato indígena que existia e através perseguindo esse artesanato, né? Eles vão fazer um trabalho com as famílias indígenas que produziam esse artesanato e eles não são muito bem sucedidos, muito bem recebidos nesse momento. Depois a gente pode discutir por quê, mas o IPHAN recruta um antigo, uma liderança indígena histórica, né, o Ismael Tariana, né, um escritor, né, que vivia em Manaus, para colaborar nesse levantamento e ao realizar, né, o Ismael realizando esse levantamento junto às famílias, né, que era através de um questionário sobre a produção de artesanato, mas aí nesse questionário ele fazia várias outras perguntas também,
e a partir daí ele vai conversar com essas famílias sobre a necessidade, né, na visão dele, de constituição de uma organização indígena no município. E a partir daí ele propõe, e essas famílias se mobilizam, né, a partir de algumas lideranças de bairro, lideranças indígenas de bairro, eles se mobilizam e organizam esse primeiro encontro enfim, ali no pavilhãozinho ali do lado da igreja, né? Por isso a foto aqui da igreja. A gente vê nessa foto, né, a comissão que foi eleita, que foi constituída nesse primeiro encontro, né? E aí a gente tem Tariana, a gente tem Arapaço, a gente tem Baniwa, Baré, enfim, etc., né? Que é essa população variada, né? Pluriétnica, não só da cidade, mas da própria região, né? E nesse momento eles vão então constituir a Associação Indígena de Barcelos, ou seja, que vai ser, na verdade, consolidada, consagrada na primeira Assembleia, que é em dezembro de 99, que é no ano seguinte. Bom, e aí a gente vai ter, a partir daí, né, um processo importante de consolidação institucional da Associação Indígena de Barcelos. Pode passar, por favor? Obrigado. De consolidação da associação. A associação ela vai estabelecer algumas parcerias importantes, né? De uma certa forma, constituindo uma autonomia relativa com relação à própria FOIRN, nesse momento, né? Em termos de apoio logístico, financeiro, administrativo, enfim, etc., né? Tem um evento importante, né, aí para a consolidação da Associação Indígena, que foi o levantamento da população indígena de Barcelos, que ocorreu no início de 2000, do ano de 2000. Né? Esse levantamento ele foi apoiado pela FOIRN, pelo ISA, né? E esse levantamento em Barcelos, ele estava dentro do projeto, né, de organização, de ampliação do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro, né, que até esse momento estava ainda começando a se estabelecer e estava restrito a São Gabriel da Cachoeira, ao município de São Gabriel da Cachoeira. Esse levantamento aqui foi importante. Por quê? Porque integrantes da direção da Associação Indígena de Barcelos participaram, né, nas visitas às comunidades, né? Então ele se constituiu também, além de um levantamento, mas também como uma forma de mobilização das comunidades para a Assembleia que ocorre, né, a segunda Assembleia, que vai ocorrer da CIBA em 2000. Né? Ou seja, então, nesta Assembleia já vai ter representações ou representantes das comunidades. Por quê? Tanto no primeiro encontro quanto na primeira Assembleia, no ano de 99, como eu já falei, a Associação Indígena ela foi constituída na cidade a partir de demandas indígenas ligadas ao contexto urbano, ao contexto de vida na cidade de Barcelos. Né? Tanto é que as duas demandas principais no primeiro encontro e na primeira Assembleia em 99, né, em novembro e dezembro de 99, foi a questão da comercialização do artesanato e a questão da saúde, ou seja, a questão da discriminação da população indígena no hospital e nos postos de saúde, né, que sempre ficavam no final da fila, não eram bem atendidos, enfim, etc. Bom, então nessa primeira Assembleia, na Assembleia de 2000, a gente já tem aí uma representação importante dos indígenas, das comunidades. Tá? Bom, a partir daí, então, a gente tem
a própria parceria com o NEAC, ou seja, o Núcleo de Estudos Amazônicos da Catalunha, né, que era coordenado por um médico que trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, num projeto de pesquisa sobre a doença de Chagas, né? E então essa parceria ela vai ser fundamental, né, até a primeira metade dos anos 2000, né, lá para 2005, 2006, para a consolidação da CIBA, que vai criar departamentos de mulheres, departamentos de artesanato e de agricultura, enfim, e que vai se constituir um ator político importante a nível municipal e também vai ter uma visibilidade no movimento indígena regional, ou seja, na rede associativista do Rio Negro. Bom, aí a gente vai ter em 2000, você pode passar? Né? E aí são as várias assembleias que vão acontecendo, né? Enfim, eu ia falar um pouco sobre isso, mas eu vou passar, né? E a gente vai ter, você pode passar, por favor? Então a gente vai ter em 2006, né, uma grande mobilização na cidade pela demarcação de terras indígenas, né? E a gente vai ter essa mobilização aqui, ela já é posterior, né? Já é depois que acontece a primeira identificação de terra indígena lá no Médio Rio Negro. E então, com a pressão da Associação Indígena, a gente tem a primeira equipe de identificação de terra indígena no Rio Negro, cujos resultados não foram bem-sucedidos, ou pelo menos não foram aprovados pela FUNAI, e que aí depois, em 2009, final de 2009, 2010, vai indicar um novo grupo de estudos, né, para um segundo grupo para identificação de terra indígena na região. Bom, então, fechando, né, mais uns 5 minutos, só para eu falar um pouco da importância da comunidade, né, ou seja, enquanto uma base territorial, né, ou seja, não só dos próprios processos e dinâmicas, né, de acesso e uso dos recursos, mas da própria territorialidade desses grupos indígenas, né? Ou seja, então, comunidade é a forma ou a modalidade de organização social desses grupos indígenas no Médio Rio Negro, tá? Eu me arriscaria a dizer no Alto Rio Negro também, mas como eu não fiz pesquisas no Alto Rio Negro, eu vou me restringir ao Médio, né? Bom, então aqui são fotos, né, de comunidades, tá? Você pode passar, por favor? Então, assim, eu vou falar muito rapidamente, né, mas só que a gente tem alguns elementos, né, que são fundamentais. Então, inclusive, aprofundando os estudos nas comunidades, ou seja, nesse segundo processo de identificação aí do qual eu participei, eu não só percebi, né, como eu fui me assegurando, né, mais ainda, que é fundamental para entender não só, né, os processos étnicos de construção de direitos territoriais e o próprio associativismo no Rio Negro, é fundamental a gente entender duas categorias no Médio Rio Negro, tá? Que é comunidade e aviamento. Tá? Ou seja, que são constitutivas, elementos chaves de entendimento das relações interétnicas nessa região. Tá? Ou seja, aviamento e comunidade, né, que se traduzem a nível local em duas expressões, né, ou seja, que é fazer a comunidade e fechar o rio. Tá? Eu pulei, mas depois eu posso falar para vocês como é que eu captei, né, essas expressões, tá? Enfim, mas essas duas expressões, elas sintetizam, né, duas modalidades, né, de unidade produtiva e de uso, né, de acesso e uso
dos recursos naturais básicos, tá? Que são, ao mesmo tempo, complementares e antagônicas, ou seja, que estão numa relação aí de complementaridade tensa, né? Por quê? Né? Porque as trajetórias familiares, né, elas mostram que, das famílias indígenas, elas mostram que as estratégias de reprodução social dos grupos domésticos operadas e que vão convergir na formação das comunidades, elas estão muito ligadas e imbricadas com o aviamento, né? Tanto de uma maneira complementar, né? Depois eu posso voltar a isso, quanto também de uma forma tensa ou até antagônica, né? Mas elas estão intimamente ligadas, né? Vinculadas. Bom, e muitas das categorias elas se constituem de constituição da comunidade, né? Elas se constituem em contraposição ao aviamento, tá? Então, por exemplo, a casa e a roça, né, que são dois ícones, dois elementos, e aqui a gente está vendo fotos de algumas casas, né? Aí depois a roça e as casas de farinha, são ícones, né? Ou seja, a casa não é só, né, uma moradia em termos arquitetônicos, né? Ou seja, e a roça também não é só uma atividade produtiva, agrícola, etc., mas são ícones de constituição da comunidade, né? Ou seja, estabelecer, né, construir uma casa, estabelecer uma roça numa comunidade é uma demonstração, ou seja, não só uma demonstração, também significa, ou seja, é parte de uma construção de um vínculo com a comunidade e também de uma construção identitária com aquela comunidade, né? Ou seja, então, a casa e a roça, ela muitas vezes, em vários relatos, enfim, e também pela própria observação, ela é contraposta, né, à colocação e à mercadoria ou produto, né, que é como eles chamam, né? Ou seja, o resultado das atividades extrativistas, seja piaçava, seja peixe ornamental, que eles chamam de piaba, seja castanha, peixe comestível, enfim, etc., né? Um outro elemento fundamental é a escola, tá? Toda comunidade ela tem que ter uma escola. E, gente, isso está ligado, né? Depois eu posso aprofundar isso com vocês. Isso historicamente está ligado ao modelo de comunidade eclesial de base, né, que foi lá nos anos 70 e 80 com a mudança da política pastoral dos salesianos, né? É claro que a comunidade hoje ela não é uma cópia, né, das comunidades eclesiais de base dos anos 70 e 80, né? Ou seja, mas alguns elementos ressignificados, né, ressignificados principalmente nessa relação com os patrões e com o aviamento, eles são fundamentais para a gente entender o que é uma comunidade, né, e as territorialidades específicas dos grupos indígenas do Médio Rio Negro. Então, a escola, né, ela é um elemento fundamental para dizer que existe uma comunidade, tá? Então, a comunidade não se define pelo número de famílias, não se define, enfim, pelo tamanho das roças ou da quantidade de casas. Ela se define por ter uma escola, tá? Que é um elemento fundamental, o centro social, que é como que um espaço público, um espaço de representação pública, vamos dizer assim, laico, né, da comunidade, né, onde ela se reúne para discutir seus assuntos públicos, recebe visitantes, né, algumas vezes também é local de festa, enfim, etc., né? Então, a escola, a sede social, né, e a igreja, ou a capela, né, que pode ser uma capela católica, como... desculpa.
Você pode passar, por favor? Que pode ser uma capela católica, como essa aqui, à nossa direita, uma capela protestante, como a nossa esquerda, e dá para perceber até em termos arquitetônicos como elas são diferentes, né? Mas, ou seja católica ou protestante, é claro que isso vai ter algumas variações, né, algumas modificações, mas seja católica ou protestante, toda a comunidade tem uma capela. Ou seja, então, isso significa, né, que esse espaço religioso, essa esfera religiosa, ela é fundamental, né? E no caso das capelas católicas, porque a maior parte dessas comunidades são católicas, né? E no caso das capelas católicas e das comunidades, né, que os seus moradores são católicos, né, as festas de santo, tá? Ou seja, cada comunidade tem a identificação com um santo padroeiro, né, que depois eu posso falar um pouco sobre isso, e esse santo ele tem uma relação não só com a história daquela comunidade, né, com o casal fundador mais antigo dessa comunidade, a família mais antiga, como ela tem uma relação de troca hierárquica com o santo, com esse santo. Então ele é um santo protetor, né, da comunidade, ele é uma base até para a própria concepção de prosperidade dessa, né, de organização, como eles falam, de organização, de prosperidade dessa comunidade, né? E ela é um espaço de contatos intercomunitários, ou seja, nas festas de santo são realizadas trocas econômicas e rituais fundamentais que atualizam, que fortalecem laços intercomunitários, tá? Então, as festas elas constituem momentos fundamentais, momentos importantes, né? Nas festas tem campeonato de futebol, de vôlei, enfim, etc., né? Muita bebedeira, e tem também a procissão lá do santo, etc. Nessas festas, ou seja, essas festas são fundamentais na atualização, afirmação desses laços intercomunitários, né? E, portanto, da própria reconhecimento e existência pública da comunidade, né? Não só perante as outras comunidades, como perante, inclusive, as autoridades municipais. Bom, e aí, para encerrar mesmo, né, que a gente já está um pouquinho encerrar mesmo, eu só queria, então, repetir, acentuando esse aspecto que me parece fundamental, né? Ou seja, a comunidade é uma categoria importante para entender as relações interétnicas, importante na região e, portanto, importante para entender a construção de direitos territoriais, né, o próprio espaço de militância étnica, né, o associativismo indígena, enfim, porque eles estão ligados, né, no caso que eu posso afirmar com segurança do Médio Rio Negro, estão ligados a esses processos históricos, né, de constituição dessas configurações sociais que são o aviamento, né, e a rede de aviamento e os centros missionários e mais recentemente o associativismo, né? Ou seja, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa configuração que articula, né, esses elementos ou essas redes de interdependência, né, que tem sua lógica relativamente autônoma, mas que também sofre interferências das outras configurações, né, que, na minha opinião, é fundamental para a gente entender como se dá não só o espaço de constituição de uma militância étnica, do associativismo, e para entender a própria territorialidade desses grupos. Por quê? Não a constituição, ou seja, a própria concepção do território das comunidades, né, e, portanto, desses grupos indígenas, eles não se dão a partir de uma concepção
né, de uma cultura estática e ahistórica, né? Ou seja, eles se dão imemorial, ou seja, se dão a partir de processos históricos, né? E depois eu quero dizer para vocês por que eu vou encerrar minha exposição com isso, tá? Mas se dá a partir de processos históricos, né, de constituição. Então, por exemplo, não interessa que, né, alguém me perguntou, por exemplo, né, então quer dizer que comunidade não é originariamente indígena, né, ou seja, não é, etc. Poxa, então isso não é complicado, né, para você legitimar uma identificação de terra indígena, enfim, etc. Né? Ou seja, aqui está se falando de territorialidade não nesse sentido imemorial, nesse sentido de uma cultura estática, enfim, etc., mas de uma territorialidade que ela é estudada e ela é aprendida no presente, né, a partir de modos de acesso e de controle e de uso de recursos naturais, né, ligados a outras esferas da vida social desses grupos, né, que estão ligados à interlocução deles com outros atores, né, inclusive em escalas locais, regionais, nacionais e até internacionais, né, e que é nesses processos históricos, né, que esses grupos e que a própria comunidade, como uma forma de organização social, vai se constituir e a territorialidade desses grupos. Então, eu agradeço, termino aqui a minha exposição. Só um momentinho, você podia só passar as outras fotos que eu acabei... você pode só passar para as pessoas verem, tá? Que aí depois, na discussão, tem algumas fotos que mereceriam até uma análise mais detida. Enfim. Não, pode deixar lá no final. Ou então, se alguém quiser olhar alguma foto especificamente. Pergunta de aviamento. Oi? Os aviamentos pode colocar. Pode passar? Passar para frente. Não, é para trás para o final. Aí. Então, essa aqui, tá? Aí, enfim, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre essas fotos. Mas... eu acho que não podia comentar, né? Cada um aí, porque já encerrou. Posso comentar rápido? Pode. Eu vou levantar porque fica melhor, porque daqui a pouco vai apagar meu computador aqui. Essa foto aqui eu acho genial, né? Não porque eu tirei, mas porque é muito significativo, né? Porque aqui a gente tem, né, a toalha de Piaçaba, né, embalada, e a gente tem o quadro de uma família quebrada, né? Ou seja, essa foto ela é muito representativa disso. E aí é claro que eu fiz uma composição proposital, colocando uma família de piaçabeiros, né, que moram num sítio no rio Aracá, tá? E aqui são as piaçabas, também depositadas numa comunidade, e aqui da igreja depois eu vou falar rapidamente. Mas é interessante porque você tem exatamente esses elementos que eu mencionei, ou seja, você tem o aviamento aqui, e aqui você tem as famílias, ou seja, como as estratégias de reprodução social das famílias, elas estão ligadas ao aviamento, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, elas estão ligadas ao aviamento e elas estão ligadas à própria formação de comunidade e, inclusive, de uma forma contrastiva, né? Ou seja, como um espaço, né, de autonomia relativa com relação aos patrões, com relação a trabalhar para patrão, né? Também como a gente chama, né? E essa foto aqui, a gente tem a Piaçaba, né? E isso aqui é dentro de uma igreja, né? De uma igreja católica, a gente tem o santo e a gente tem ali o troféu do futebol, né? Dos campeonatos que eles ganham, né? Oi? Sim, e o gerador. E o gerador, né? Que também é importante nas comunidades, né? O gerador de energia elétrica, né? Ou seja, então, também essa relação entre as festas de santo, que é fundamental nas comunidades, né? Como eu falei, para a própria reprodução social, enfim, simbólica dessas comunidades, e a Piaçaba, então, como vocês veem, né? Ou seja, aqui é uma comunidade,
né? E que algumas famílias e alguns indivíduos elas trabalham nos piaçabás do rio Curuduri, né? Que é um rio que tem bastante piaçaba, né? Que tem muitos igarapés com muitos piaçabás, né? E então, portanto, essa complementaridade entre comunidade, representada aqui pelo santo padroeiro dela, né? E o patrão, representado pelo